Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Singe, Segunda Igreja Nova Jerusalém, das nossas ministrações rápidas de quarta-feira. Continuando com o que viemos conversando a semana passada, falamos sobre como usar a Bíblia para orar, como usar os princípios da Palavra do Senhor para apresentar a Deus as nossas petições. Então hoje eu quero ler um texto da Palavra do Senhor que está em Colossenses 1, do versículo 1 ao 9. Diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, aos fiéis irmãos em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos, que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dando frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam sobre as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou o amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então nós vamos conversar hoje sobre o hábito da oração, o que Jesus tanto instigava os seus discípulos e as pessoas a fazer. E eu quero perguntar para você, você tem algum hábito que você se envergonharia de dizê-lo para alguma pessoa? Esse hábito é um pecado ou é uma coisa esquisita? Se você tem esse hábito que você não pode contar para alguém, seria melhor que você pudesse abandoná-lo. É um pensamento de Stephen King, ele diz assim: aquele que não consegue compartilhar seus próprios hábitos deveria abandoná-los. Mas observe o versículo 3 e o 9 que lemos. E as expressões são assim: sobre a vida de oração de Paulo, né? Ele diz: sempre oramos por vocês. E mais abaixo, no 9, não deixamos de orar por vocês. Isso denota sobre a vida de Paulo que ele era um homem de oração, que ele tinha o hábito de orar. Ele comumente orava e intercedia pelos irmãos. Esta era a vida de Paulo. Ele sempre orava pelos irmãos. E para você, orar pelos seus irmãos, orar e interceder é um hábito? Você tem o hábito da intercessão? Você tem o hábito da oração? Tem também um outro pensador, chama James Hunter, ele diz assim: pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram o caráter e o caráter vira o seu destino. É um complemento aí para você se lembrar que a sua vida tem que ter oração. E ter o hábito da oração é um dos pilares da vida cristã. E inúmeras vezes o texto bíblico nos evangelhos registra momentos em que o próprio Senhor Jesus Cristo se retirava para orar. Você vai ver isso lá tanto em Mateus, em Marcos, em Lucas e no evangelho de João. E inúmeras vezes Jesus se retirava para orar. Isso demonstrava que na vida prática de Jesus, ele tinha também o hábito da oração. E se você, um imitador de Jesus, também tem que ter o hábito da oração. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele diz e nos adverte a orarmos continuamente. Muitos já decoraram esse versículo, orar sem cessar. Mas você tem feito isso? Orar continuamente? E essa continuidade denota que a oração deve ser um hábito do imitador de Jesus. Você é um imitador de Jesus ou apenas um seguidor, aquele que está na multidão, que ao menor dos problemas vai abandonar Jesus? Seja um imitador de Jesus, assim como Paulo era. E eu quero ler também agora um capítulo em Lucas 22, do 39 ao 44, que fala sobre Jesus. E ele diz assim: Jesus está angustiado pelas coisas que lhe sobreviriam. Mas o que ele fez a respeito? Veja o que aconteceu nesse momento. Lucas 22, do 39 ao 44.
logo antes que Jesus seria traído por Judas. Ele diz assim: e saindo foi como costumava, então era um hábito Jesus ir orar, e saiu como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando Jesus chegou àquele lugar, ele disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E você, tem dobrado os seus joelhos para que você não entre em tentação? Ou você simplesmente tem deixado isso de lado e quando a tentação vem, você cai? Continuando. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Por isso, naquele capítulo que lemos de Colossenses, no início da nossa fala, é o intento de Paulo quando ele intercedia aos colossenses para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Por isso, conhecer a vontade de Deus é primordial para a vida do cristão. Continuando, e apareceu-lhe um anjo que o fortalecia, fortalecia Jesus. Aí Jesus diz assim: posto em agonia, orava mais intensamente. Até aqui. Orava mais intensamente. Jesus em agonia, orava mais intensamente. Por isso, se você estiver com problemas, ore ao Senhor. Se você estiver em agonia, ore ainda mais. Se você está triste, ore ao Senhor. Se você está feliz, ore ao Senhor. Se está tudo certo para você, ore ao Senhor. A oração tem que ser um hábito na vida de um cristão. A oração tem que ser um hábito na vida do seguidor de Jesus. Era isso que eu queria deixar para você esta semana. Fique com Deus e até a próxima quarta-feira.